Olá, pessoal, estamos chegando já para a nossa live da Conversas Missionais. Vamos hoje receber o Dr. Bernard Stimpson, grande amigo meu. Foi um dos que me ajudaram a começar aqui a OM no Brasil, né? Muito bacana, ele e a sua irmã fizeram um trabalho bacana demais. Oi, Cibele, a Cibele Vicente está chegando aí, o Michael também, a Abigail, Fabiano lá de Mato Grosso, que joia, a Isabel, um prazer vê-los aí. Bom dia diretamente de Wolfsburg, na Alemanha. Olha só, a nossa live tá bem internacional. A Cibele também, ela ajudou a gente a montar a OM aqui no Brasil. Nos primórdios, né? Já está a idade avançada, hein, Sibeli? Parece que a gente está ficando já na história desse movimento, né? Quantas coisas passaram aí que fizeram a gente crescer juntos, né? Hoje a Sibeli é uma das líderes, uma excelente profissional que está trabalhando fora do Brasil, mas começou na obra missionária. Olá, Dani, que bom ver você aqui também, viu? Prazer enorme ter você aqui com a gente. A Sibeli está dizendo que está sempre jovem. Me engana que eu gosto, mas olha, é muito legal a gente envelhecer jovem, né? Com a cabeça jovem. Sibeli é gente fina, Sibeli é uma jovem mesmo, mas muito legal. Mas tivemos muita gente boa começando esse ministério aqui com a gente, inclusive o doutor Bernard Stephenson, né? E a gente tem um tremendo prazer de vê-lo hoje como um escritor, como um consultor, um médico de primeira linha, servindo a Deus e continuando essa cabeça missionária que ele tem, né? Então, estamos aguardando aí ele ir chegando daqui a pouco na nossa... Oi, Selma, tudo bom? Prazer vê-la aqui com a gente também. Minha esposa querida está entrando aí. Bernardo já está ali. Eu vou convidá-lo agora a estar conosco aqui. Esse papo, ele já está entrando aí. Sabrina, minha filha. Você está entendendo? Sim. Oh, que legal, Bernardo. E aí, melhorou? Melhorou, tá ótimo. Já estamos aqui online com o povo. O pessoal está chegando, a Cibele já entrou lá de Wolfsburg, né? Alemanha. Quem é que está chorando aí? Olha só! Oi, tudo Meu bem? pai, Estão me ouvindo? tá bem? Que Quanto bom, tempo, né? Ah, meu que bom netinho aqui, ver. ó. Meu netinho. Essa é a nova geração começando. Rapaz, que é isso, hein? Vocês já são vovós. O que ele tá falando, Bernardo? Quem tá sendo? Desperate. O que ele tá falando? Não tô ouvindo. É, somos vovós já. Que É o bacana. Tobias. Olha, O dá nome um dele é abraço. Tobias. Tobias? Bacana, hein, Tobias. Tobias? É uma geração que está chegando aí para fazer diferença, né? Que bom te ver, Rosane. Bye, bye. Muito barulho. Não, Vamos é lá. parte da idade. Que legal. Então, eu queria apresentar para vocês, meus amigos, e para aqueles que já estão entrando aí, né? A Selma está falando lá dos Estados Unidos, da Carolina do Norte, e também é outra pessoa que passou pela OM, tem um envolvimento fundamental. Bernardo, você está me escutando? Eu estou escutando bem. Muita bagunça aí na tua casa, né? A casa aqui é cheia. Cheia de gente. Que legal, que legal. É assim. Casa de missionário é assim mesmo, né? Deixa eu dar uma boa noite aqui para todos vocês que nos assistem
Esse é o nosso bate-papo, conversas institucionais, que a gente tem o prazer de trazer só amigos para a gente conversar e contar um pouco das histórias, dos causos, né, que nós tivemos juntos no trabalho missionário, mas também a gente quer conversar sobre temas que são importantes para o pessoal que trabalha com a obra missionária no mundo, né? Então, hoje temos aqui com a gente o Dr. Bernard Stephenson. Ele é mestre em divindades, ele é consultor de igrejas, autor do livro Steps of Wholeness, se você quer, o Passos para a Plenitude, né? Um livro que ele está trazendo, e hoje a gente vai bater um papo também um pouco sobre esse livro. Ele não atua mais como médico, né? Também nem como pastor, tirou um ano sabático aí para preparar o seu livro, né? Que está saindo. É um ex-OEMER, trabalhou na Operação Mobilização com a gente desde os primórdios da OEMER aqui no Brasil. E hoje ele trabalhou também como médico no navio Dulos, né? Um navio que já foi desintegrado. Na verdade, esse navio hoje funciona como um hotel e um restaurante, né? Lá pelos lados da Ásia, principalmente ali em Singapura, comprado por um homem de negócio e transformado em um hotel e também um restaurante. Então, tá aí, ele tem seus filhos também, casado com aquela moça bonita, a Rosane, que vocês viram aí, e é pai de dois meninos. Duas meninas. Duas meninas, né? Duas meninas. Olha que legal. Que eu tenho aqui, ó, Parents of Two Boys. Bem, esses são os meninos abandonados que eu tomo conta. Mas as minhas filhas biológicas são duas. E já são casadas? Uma é casada e a outra está no último ano de faculdade. Olha que legal. O Bernardo, ele mora lá no Canadá, né, Bernardo? Já vai fazer, desde que eu saí do navio, já vai fazer algumas décadas aí. Olha, minha irmã está entrando aí, eu quero dar uma boa noite para ela. Um prazer ter essa menina disse como a minha irmã querida, de sangue, né? Então, Bernardo está lá em Ontário. Mississauga. É subúrbio de Toronto. Subúrbio de Toronto, legal. O Bernardo, hoje, ele é um pregador itinerante, faz consultoria de igrejas e de liderança, e agora escrevendo seu novo livro. Bernardo, como é que você entrou nessa coisa de missões? Porque você era um médico e, de repente, fala um pouquinho dessa trajetória sua. Bem, rapidamente, em 79, quando eu ia começar a faculdade em agosto, na faculdade de medicina, e o navio Doulos chegou no Rio em março, eu creio, daquele mesmo ano. Então eu me voluntariei, viajei com o navio até Santos, né? Fiquei lá no coisa do Morumbi, né? Como é que é o nome dele? Billy Graham, a cruzada do Billy Graham. E quando nós voltamos, nós continuamos, acho que eu fiz o voluntário mais umas 2 vezes, 81, 83, e nesse tempo nós começamos um grupo de ex-voluntários, nos juntamos e começamos a continuar fazendo estudos bíblicos. E esses estudos de missões e estudos bíblicos, nesse nosso grupo, se tornou a base da ONU Brasil. Eu me lembro, a gente viajava pelo Brasil inteiro, começando grupos de oração por missões. Você lembra disso? Eu lembro. Eu não esqueço daquela fase da minha vida, Gilberto. Eu não esqueço. Eu e Rosane não esquecemos. Temos saudade das suas piadas, aquelas piadinhas que você gostava de dar.
Bom, eu continuo contando, são as mesmas, mesmo repertório de sempre. Com tanto tempo, você tem muita história, né, irmão? Mas aí depois disso você entrou no navio, né? Então, eu relutei um pouco, né, em ficar no navio. Eu até perguntei a Deus se ele queria que eu ficasse no navio, né, e graças a Deus ele me disse que não. Né, você vai estudar medicina, e dito e feito, 10 anos depois, quando eu estava no meu último ano de residência em cardiologia, Deus, você, aliás, né, me falou em janeiro de 89, Bernardo, o Douglas precisa de um médico. Aí eu falei, caramba, 10 anos já se passaram. E aí eu relutei bastante, né? Nessa época eu já estava casado. E, mas no final da história nós dissemos sim. Aí nós fechamos tudo, largamos, fechamos as portas e saímos para o Douglas. Pegamos o navio lá em Tasmânia, Austrália. E aí começamos nossa trajetória, 1 ano e meio praticamente, como médico do navio Douglas. Tempo maravilhoso. Você crê que essa experiência foi um ponto de partida para muitas outras que vieram depois do navio? Bem, eu creio que sim, para o Brasil especialmente, né? Bem, vários daqueles Eu estou ex-voluntários. falando aqui em termos de você. Se você acha que a experiência que você teve no navio foi fundamental para o teu rumo de vida e tudo mais no futuro. Bem, o meu rumo já estava traçado antes mesmo do navio, né? E eu me entreguei completamente. Eu mesmo, quando eu me tornei médico, eu era, em primeiro lugar, um ministro, antes de ser um médico. E quando eu saí do navio, então, eu vim para o Canadá e me tornei pastor aqui. Trabalhei esses anos todos, né, como pastor, mas eu saí do Brasil já ordenado pela minha igreja Nova Vida, lá no Rio de Janeiro. Mas o tempo do navio, é claro, foi, como é que se diz? Foi muita carne, na minha experiência de vida, né? Muita carne. Eu louvo a Deus por aquela época. Ainda tenho saudade. Eu também tenho muita saudade e lembranças bacanas de vocês como parceiros, né, da nossa luta. Estou vendo aqui tanta gente que foram importantes para nós, que estão aqui assistindo a gente, como a Tânia, a Lúcia, né? Cibele, né? O A Paulo. Cibele, puxa vida, o Paulo, muita gente mesmo que nos ajudaram, né, a ver o que hoje nós estamos vendo aí. Uma missão que já treinou quase 4.000 jovens, Glória a né, Deus. e que enviou essa turma toda. E tudo tem um começo, o começo é esse, né, que nós estamos fazendo aqui. Falando com algumas pessoas, como o Bernard, que teve um sonho, como um jovem. Teve um sonho de um dia ser usado por Deus, né? Que é o que acontece com as pessoas dentro das nossas igrejas. E elas vão querendo servir a Deus. Olha, o Levi Castro está aí, Levi trabalhou na Turquia, trabalhou em tantos lugares, foi meu auxiliar lá numa igreja no Rio de Janeiro, e depois assumiu aquela igreja como pastor. Muito bacana, né? E todo mundo aqui reunido. Bacana. Mas, Bernardo, fala para a gente, você então conheceu a Rosane, se casou, foi para o navio, saiu do navio, aí eu perdi contato contigo, muito contato que a gente tinha, de repente eu perdi. O que aconteceu de lá para cá? Bem, acho que eu resolvi mudar para o Canadá logo que eu saí do navio. E minha família já tinha se mudado. Você lembra que minha família estávamos praticamente sós no Brasil, né? E quando eles mudaram para o Canadá, eu resolvi então transferir
meu campo missionário para o Canadá. Então, no início foi difícil, né, aclimatizar e adaptar e tudo, demorou um tempo. Aí eu perdi muito contato com as pessoas. Mas a gente tentando, quando você vai começar a trabalhar na igreja, né, aí o seu mundo vira muito local. Mas eu nunca, naquela época, nunca esqueci das pessoas e eu mantive contato com algumas pessoas. Eu tentei, às vezes, na verdade, entrar em contato com algumas pessoas, não consegui, né? Só demorei muito para te encontrar. E deixa eu te perguntar algo. O que conselho você daria para um jovem que está buscando servir a Deus nos dias de hoje? Você passou por tudo isso como profissional, saiu, deixou teu lugar, foi para outros lugares, poderia ter feito muito dinheiro com a profissão de médico, mas decidiu enveredar pelo caminho do ministério. O que você diria para o jovem que está começando? Quando você aceita a Jesus como seu Senhor e Salvador, né, você está aceitando ser liderado por Deus. Você não sabe o que vai vir, você só simplesmente sabe que a sua vida está disponível para Deus te usar, te abençoar e ser uma bênção. Então, quando apareceu o navio, isso era simplesmente um dos passos de ser usado por Deus, né? Os passos em termos de experiência. É claro que missões é algo temporário, é algo situacional. Deus te chama por determinados períodos, né? Então, o meu período com o navio foi aquele. Depois, né, eu comecei a ser usado mais como pastor local, como conselheiro, mas eu diria, não importa o que você estiver fazendo, se é full-time no ministério, ou tempo integral no ministério, ou na sua carreira profissional. Em primeiro lugar, você é um filho de Deus. E você entregou a sua vida para ser liderado por Deus. Deus é a cabeça de tudo, né? Então, é óbvio que você deve se deixar ser liderado pela cabeça que é Deus. Então, custa o que custar, o que vai vir, isso não sabe o que vai vir, não sabe o que vai ser sua amanhã, nem vai ser o que vai ser o seu ano que vem ou daqui a 10 anos. Você só deve saber que Deus está liderando a sua vida hoje e vai estar liderando amanhã. E deixa eu te perguntar agora sobre essa questão de querer servir a Deus é algo muito precioso, né? Que qualquer pessoa precisa entender que Deus ele tem uma missão. Na verdade, nós não fazemos missões, nós não criamos missões. Deus tem a missão para a sua igreja e dá para a sua igreja, e a igreja somos nós, e todos os nossos dons e talentos são utilizados para que Deus possa dirigi-los a um mundo que é carente da graça e do amor dele. Agora, conta para mim porque você foi nessa linha também, escrevendo um livro, que está saindo aí, está no forno, e vai sair logo, logo. Você tirou um ano só para pensar nesse livro, mas já está há quanto tempo pensando nisso? Tirei 8 anos. 8 anos, você vê? Não acontece da noite para o dia. A gente não faz um livro em um mês, né? De férias. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você me pediu, me falou que o navio estava precisando de um médico, Deus me falou uma coisa. Se o seu vizinho ou um amigo te chamasse, eu já era médico, né? Se o seu amigo chamasse você para ir para o outro lugar, outro lado da sala, ou outro lado da rua, outro lado da cidade, você não iria? Não tem diferença nenhuma Deus chamar você para o outro lado do mundo.
Então, o importante é nós sermos disponíveis no que Deus quiser nos usar. Ele não vai necessariamente querer que, por exemplo, no meu caso, né, só foi usado 17 meses no navio. Claro que foi usado antes como voluntário, né? A gente saía, né, pelo Brasil, né, ensinando e incentivando e motivando as pessoas, né, a entregar suas vidas. Né? Deus nos usa desse jeito. Meu prazer é continuar sendo disponível para Deus. Legal, cara. Eu diria para as pessoas: seja disponível onde você estiver. Em que qualquer carreira, você pode ser uma secretária, pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser um faxineiro, pode ser qualquer coisa, pode ser um pastor, não importa o que você é. O importante é você estar disponível. Quando Deus te pedir para fazer uma missão, te enviar. Na verdade, a palavra enviar é o que se torna a palavra apóstolo. Apóstolo vem do verbo, né, de apóstolo, o grego de enviar. Então, o pai, Deus é como nosso pai, ele sempre manda os seus filhos fazer recados. Dá um recado para eles, né? Um trabalhinho para eles fazer. E missões não deixa de ser nada além disso. Quando Deus te pedir para fazer algo, que nem o seu pai te pedir para fazer algo, você vai e faz. O nosso Deus é um Deus que olha para o coração da gente e sabe como e o que a gente precisa, né, para fazer aquilo que Ele quer. Eu acho que o Bernard teve aí um probleminha na sua conexão, mas logo, logo ele vai estar de volta aí. Enquanto isso, a gente está aqui recebendo vocês, privilégio poder você estar aqui com a gente, participando dessa live. O Bernardo, ele trabalhou com a gente logo no começo da nossa missão aqui no Brasil. Nós fundamos a Operação Mobilização e foi um momento assim muito especial, onde a gente se reunia, primeiro porque a gente queria orar por missões. Negócio que começa assim, aí ele de volta, muito legal. E eu vou continuar com ele, porque é importante ele contar a sua história, né? Bernardo, fala para a gente agora um pouquinho, porque isso tudo te levou a pastorear em outros lugares, em outras searas aí. Qual foi Você foi para Canadá e lá no Canadá começa, então, o teu ministério. Fala um pouco desse ministério, o que você fez aí no Canadá de diferente? Olha, o teu celular está viajando aí, tá? Fazendo uma viagem aí pelo teto da tua casa. Olá, Bernardo. Está me ouvindo? Bernardo, você está me ouvindo? Vamos aguardando aqui o Bernardo de volta. Está me ouvindo, Bernardo? Eu não estou vendo ele por aqui. Muito bem. Vamos ver se eu consigo entrar em contato com ele aqui. Vou mandar. Está todo mundo me ouvindo? Se você está me ouvindo, me dá um toque, só para eu saber que eu estou conectado com você também. Dá uma.
Não estou te ouvindo. Eu vou encerrar e vou entrar novamente. Eu espero que vocês venham comigo aqui. O Bernardo, ele é natural eu creio que de Trinidade, você que está perguntando. Você tem alguma pergunta também? Você pode colocar aí no teu, pra gente, que a gente vai. Ok. Tô chamando ele de novo aqui. Ele está entrando de volta. Estamos de volta. Humberto, eu sou nascido na Guiana Inglesa. Na Guiana, E me tornei brasileiro naturalizado algum tempo depois. que legal. Quando eu estava no Brasil. Quanto tempo você passou aqui no Brasil, Bernardo? 15 anos. 15 anos. E aí, depois desses 15 anos, você foi para o Canadá e começa, então, o ministério lá. O que você fez como ministério aí no Canadá, logo depois da tua passagem aqui pelo Brasil? Bem, eu tentei voltar para a medicina aqui no Canadá, não consegui, mas eu comecei logo trabalhando como pastor de algumas igrejas. Fiz tempo com uma igreja espanhola, depois com várias igrejas brasileiras e com algumas igrejas canadenses. Minha última igreja foi uma igreja canadense aqui em Mississauga mesmo. Poxa, que legal. Uma igreja batista. O que te levou a escrever esse livro que você tá produzindo? Como eu falei antes, Humberto, quando eu passei pela faculdade, pelo seminário, eu vi que os professores faziam perguntas, mas eles não sabiam as respostas. Uma coisa que eu sabia como médico. Então, nasci no meu coração, então, o intuito de explicar alguns princípios do reino de Deus, né? Porque em Romanos 1:20 diz que aquilo nós podemos conhecer de Deus e do reino de Deus através do que ele fez. Ele fez o ecossistema, ele fez a natureza, ele fez essa terra, criou essa terra. Então, aliás, o livro é baseado na última viagem de Elias. E quando Jacó teve a visão dele, quando ele estava fugindo, lembra, fugindo de Esaú, ele teve uma visão. E ele viu Deus no topo da escada. A terra estava conectada ao céu. E isso que a gente chama de um sistema, essa interconectabilidade, essa interdependência. Ecossistema é um sistema interdependente. Então, eu não tenho dúvida de que Deus criou os terras e os céus, né? Mas os princípios que eu aprendi na medicina, eu vi que são os mesmos princípios bíblicos. Então, eu pude entender, eu pude explicar e pude entrar nos pormenores, né? Por exemplo, o caminho da justiça, o caminho da retidão. Eu e você, né, você entende como a faixa normal, a sua glicose ou a órbita da Terra em volta do céu, em volta do Sol, a faixa normal de cálcio, de glicose, de potássio, de sódio, todas essas coisas têm uma faixa normal. Então, quando a Bíblia fala sobre o caminho da retidão, ele está se referindo a essa faixa. Nós temos que viver dentro dessa faixa normal. Porque se transgredirmos o caminho da retidão, problemas acontecem.
é desencadeado, existem sensores em todo o ecossistema, e quando você transgride o caminho da justiça, o caminho da retidão, você desencadeia montes desses sensores que vai acarretar em problemas, em doenças, em anormalidades. Então, a única maneira de você resolver, e não só isso, o balanço, o equilíbrio é quebrado. Então, a única maneira de restaurar isso é você voltar para o caminho. Isso se chama arrependimento. Então, esses termos todos, de arrependimento, de justiça, de retidão, são facilmente entendidos e explicados através de conhecer o ecossistema, de conhecer a medicina. Qualquer um que estuda ciências biológicas, ciências da natureza, pode entender e saber entender o que eu estou falando. É interessante o que você está dizendo, porque a gente pensa em missões para esse tempo, a gente entende também que você hoje precisa ter uma profissão e, ao mesmo tempo, você precisa conhecer muito a Deus. Não necessariamente essa é a ordem, mas a ordem é que muita gente vem para Jesus depois que é um profissional, depois que já praticou tantas coisas na vida. Não que a ordem seja essa, a ordem é Jesus sempre, em primeiro lugar. Mas a questão aqui você acha importante essa questão de você estar constantemente fazendo a tua memória ser aguçada pelo conhecimento profundo de Deus? Através de entrar na sua palavra, usar a sua palavra, e aí você começa a ter sentido em todas as coisas que você fez, que você é. O estudo bíblico, né? Graças a Deus eu estudei o hebraico, o grego, e eu pude me aprofundar em conhecer a Bíblia, né? E pelo fato de ter me aprofundado em conhecer também as coisas que Deus fez na terra, na natureza. Então, esses dois conhecimentos juntou, foi uma ponte um para o outro, um explicando o outro, um dando vida para o outro. Eu pude juntar todo esse conhecimento da verdade, né? E isso me edificou muito. Edificou a minha vida muito, muito. E eu usei esse conhecimento para abençoar as pessoas, né? E o livro, eu tenho certeza que vai ser uma bênção nesse sentido. Não importa aquilo... É claro, eu valorizo muito as ciências da verdade, ciências biológicas, qualquer ciência ligada à natureza, tipo astronomia, agronomia, biologia, medicina, qualquer um desses, né, você tem uma vantagem conhecendo isso, porque isso vai te ajudar a entender melhor a Bíblia. Qualquer um que estuda em sistemas, como em computadores, administração, também vai entender, porque a natureza é um ecossistema. O reino de Deus é um ecossistema. São montes de milhões de partes trabalhando juntos. E é por causa disso que a gente fala tanto em balanço e equilíbrio, que as coisas precisam, cada um tem que estar na sua órbita, porque se sair da órbita, imagina se a Terra sair da sua órbita. Se você sair da sua órbita, você causa danos. Não somente você é danificado, como você danifica as pessoas à sua volta. Então, daí você pode entender o evangelismo, todos os ministérios de reconciliação, os ministérios de justiça. Porque, na verdade, justiça é todo esse o projeto de trazer você de volta. Tudo isso é projeto, é justiça, chama-se justiça restaurativa. As pessoas pensam na palavra justiça como algo de punitiva, mas é muito mais do que punitiva. Em primeiro lugar, ele é restaurativa. E é interessante, né? Quando o que você está descrevendo aqui para a gente, né? É muito legal, porque eu acredito nisso, né? Um Deus que
usa você como um todo. Ele mesmo Usa você. te dá as oportunidades de você se preparar em diferentes aspectos, né? E ele vai usar o que você é dentro daquilo que ele tem para você especificamente, dentro de um ecossistema aí, vou usar isso que você está escrevendo aqui para a gente, né? Que é tão carente de Deixa eu, pessoas, tão carente de gente que conheça Deus e que faça das suas profissões algo precioso nas mãos do Senhor para declará-lo, né, como Deus. deixa eu só passar mais um ponto. Olha como é que a cabeça é tão importante. Você, às vezes, a mídia, né, gosta de atrapalhar, corromper as coisas, dizendo, ser liderado pelo coração. Não, ninguém é liderado pelo coração. Todos nós somos liderados pela cabeça, pela lógica, pelo conhecimento da verdade, pela aplicação da verdade que é a sabedoria. Né? E se você deixar se você ignorar a sua cabeça, você se torna vegetativo, não é verdade? Exato. Se torna vegetativo. Então, imagine a pessoa que não deixa Deus ser a cabeça. A pessoa é morta para o espírito. A pessoa é um inútil. É por isso que Jesus falou, né? Essa pessoa merece ser jogado fora, que nem, né, o sal que perdeu o seu sabor. Não serve para nada. Nós precisamos estar acoplados e sendo liderados pela cabeça. A Bíblia fala, e o ecossistema fala a mesma coisa. Se você não é liderado por Deus, você não é um filho de Deus. Interessante, né? É verdade, é verdade. E a verdade, ela não respeita a posição de ninguém, né? Não respeita. É a mesma verdade aqui no Canadá, como no Brasil, como na China, em qualquer lugar dessa terra. É a mesma verdade. Interessante. O teu livro ele tem alguns pontos que significam caminhadas de Elias. Fala um pouquinho das caminhadas de Elias e o que essas caminhadas revelaram para você. Bem, Elias, antes dele subir, né, na carruagem de fogo, ele levou então Eliseu, o seu projeto, o seu discípulo com ele, né, e começou em Gilgal. Gilgal é onde você diz que a Bíblia chama Gilgal de o seu passado, a sua bagagem tem que ser removida. Antes de você ser útil para Deus, você tem que ser curado. Você tem que ser restaurado. Né? Se você é um viciado em drogas, se você é um deprimido, né? Deus primeiro vai te restaurar. Então, no Gilgal, a Bíblia fala, né, que a sua passado, a vergonha do seu passado tem que ser removido. Então, Gilgal se trata disso em primeiro lugar. Então, o Salvador, você precisa do Salvador para você ser restaurado. E depois que você é restaurado, que nem o trem que é descarrilhado volta para a trilha, então você vai seguir agora para Betel. No Betel, que estuda sobre o reino de Deus. Betel é a casa de Deus. É a casa você vai conhecer, a casa do Pai, você vai saber, entender, aprender o que é ser um filho dentro do reino de Deus, dentro da casa de Deus, reconhecendo e honrando Deus como Pai, como cabeça. Você vai conhecer os direitos e responsabilidades de Deus, e de Deus como Pai, os direitos e responsabilidades dos filhos. Muito importante entender os direitos dos filhos, porque é isso que nos dá fé, isso que faz entender, quando Deus diz que Ele te dá as chaves do reino. Nós precisamos entender quais são essas chaves para você poder usar. Você vai usar para seu próprio benefício, como para o benefício do bem comum, como para o benefício do reino de Deus. O irmão do filho pródigo desperdiçou, não entendia os seus direitos como filho. E ele reclamou do pai por ter aceitado o filho pródigo de volta. Deus falou para você, eu nunca te dei, você nunca me deu
um porquinho para fazer um bode para fazer uma festa, um carneiro para fazer uma festa. Deus diz, por que você não aproveitou? Tudo isso é seu. Nós somos herdeiros, você é o meu herdeiro, tudo o que eu tenho é seu. E nós não entendemos, como filhos de Deus, nós não entendemos isso. Que todos os recursos do céu, todos os recursos, né, também nos pertencem, também nós temos direitos de usar. Ainda quando eu estava no Brasil, Deus eu lembro, meu pai perdeu o seu emprego. Eu estava na faculdade de medicina naquela época e eu comecei a orar, pedir a Deus, Deus, dá um emprego para o meu pai. Todo dia orando, Deus, dá um emprego para o meu pai. 10 meses passaram e nada de um emprego. Aí eu fiquei com raiva, eu fiquei em casa e um domingo eu não fui para a igreja. Eu liguei na televisão, não sei se você lembra, Humberto, a família Humbert. Sim, sim. Você lembra do Rex Humbert? Então, e naquele dia, o Miss Universo estava dando seu testemunho. E o Miss Universo falou que quando ela tinha 7 anos de idade, ela teve um acidente de carro e quebrou a perna em vários lugares e ficou com uma perna mais curta que a outra, 7 centímetros. Ela foi desafiada aos 16 anos de idade pelo versículos Marcos, capítulo... Tivemos aqui. Será feito conforme a sua palavra. Ela reconheceu que ela não tinha fé, mas ela prontificou a passar a ter mais tempo com Deus. Tempo devocional, ler a Bíblia, orar. E depois de 3 meses ela se sentiu forte o suficiente para ordenar sua perna a crescer. E ela ordenou e a perna dela cresceu. E ela se tornou Miss Universo. Eu falei, caramba, eu comecei a chorar. Eu só sabia pedir. Eu, como crente, só sabia pedir. Eu não sabia remover montanha. Eu não sabia mandar a montanha sair, a montanha do desemprego. Aí eu falei, eu tenho fé para isso, eu vou fazer. Eu mandei a montanha do desemprego sair e Deus me falou assim, ó, como passo de fé, fala para alguém. Meus pais não eram muito crentes naquela época, mas eu falei para eles. Eu falei, tá bom, agora eu já fiz toda a minha parte. Terça-feira, meu pai recebeu uma chamada. Quinta-feira, ele foi numa entrevista e ele voltou para casa dizendo que ele tinha um emprego. Isso que Betel nos ensina. Porque essas chaves do reino, nós vamos precisar aplicar no Jericó. Você lembra? Jericó é derrubar a montanha, conquistar as cidades, conquistar o país. É o que o navio faz. É transformar esse mundo. Restaurar, justiça restaurativa. Mas você precisa ter confiança em usar as chaves do reino. Não deixar de que Deus seja a sua cabeça todos os dias, para você ser útil em Jericó. Então, Jericó vai ensinar você a como segurar que Deus é o seu líder. Que Deus é a sua cabeça. Deixa eu pegar uma carona nesse ponto aí seu, que nós vivemos num mundo humanista. E não somente humanista, como secularista. Nesse mundo, moral não existe. Nesse mundo, Deus não existe. Na verdade, a premissa do humanismo é que o homem é a medida de todas as coisas e a solução para todas as coisas. Só que nada disso tem base na ciência. Porque o ecossistema ensina que a moralidade que nada mais é do que o caminho de justiça. Se você ignorar a moralidade, você está causando mudança de clima. Você vai danificar o ecossistema além de se danificar. Danificar a família, danificar a nação, danificar a cidade, danificar a terra. E tudo isso, toda essa pandemia, todas essas desastres que a gente vê, é por causa de que as pessoas ignoram a Deus e ignoram o caminho da retidão
ignora a moralidade. Então, o humanismo é uma filosofia, não tem base na verdade. E ela pode ser desfeita claramente com a verdade, né? É aquilo que nós Claro, estamos a dizer. Se você tem a verdade do seu lado, e a verdade é a palavra, porque a a palavra verdade é a palavra e é também o que você... Lembra-se que não há incongruência entre a palavra de Deus e a natureza. Deus criou os dois. Deus deu um e ele criou o outro. Os princípios são iguais. Não tem diferença nenhuma. Então, conhecendo a palavra e conhecendo a ciência verdadeira. Porque tem ciência desonesta aí. Né? Tem muito fake news. Então, conhecendo a verdade vai te proteger. Você Você tem. vai ter como ensinar as pessoas. Eu me lembro que a gente já passou muita coisa junto. Eu me lembro uma vez que eu fui te visitar aí no Canadá, passei uns dias aí com você. Você lembra disso? Lembro. E naquela época o SARS estava toda aí pelo lado da tua casa, não estava? Tinha um hospital perto da tua casa e nós tínhamos a pandemia do SARS naquela época. Sim. E a Rosane era enfermeira nessa época. Ela Rapaz, trabalhava como enfermeira, né? E ela era especialista em doenças infecciosas, né? E sofreu. Tanto que nessa pandemia ela está muito feliz de estar aposentada. Ela não quer voltar, não. e deixa eu te perguntar, fala um pouquinho, porque eu tenho certeza que com o teu conhecimento, né, científico e também o teu conhecimento bíblico profundo que você tem, fala um pouquinho, qual é a tua visão dessa pandemia em termos do que o mundo está enfrentando em termos econômicos, sociais, políticos. Parece que há uma desordem generalizada que essa pandemia traz. E onde é que Deus Bem, entra nisso tudo aí para organizar esse mundo? bem, o Rio Jordão, que é o quarto passo, né, estágio do discipulado, Que ele explica está no então seu todas. livro, né? Isso está no seu livro. Tá no livro. Ele explica então como funciona a natureza, como funciona o ecossistema, as passagens bíblicas, né, que vai e volta um para o outro. E como eu falei antes, né, quando você transgride a lei tanto bíblica como a lei científica, a lei da natureza, você está causando problemas na natureza. Sim. Então, a pandemia não é nada mais do que um reflexo da imoralidade que está em todo lugar. Então, eu digo para a igreja, aquele versículo em 2 Crônicas, né, que diz, se o meu povo orar e arrepender, Humilhar dos seus né? caminhos. Se humilhar, justamente. Se ele se humilhar, o mundo não é só a igreja que tem que se humilhar, se arrepender. O mundo também tem que se arrepender. Será que o mundo vai se arrepender? Nada. Eles estão aproveitando a pandemia para poder se rebelar ainda mais contra Deus, contra a cabeça. Se você rebelar contra a cabeça, você está criando mais problemas. Então, a pandemia, mesmo que passar essa pandemia, como já passaram outras pandemias, né, vai continuar outras coisas, vai ter outros desastres. E piores ainda. Porque eu vejo que o mundo está demonstrando sua raiva de Deus, sua raiva da igreja e sua raiva da verdade. Eles não querem saber de verdade. Todo esse negócio de homossexualidade, cientificamente você não pode violar ou ir contra a biologia. Se você for contra a biologia, você está indo contra a natureza, você está criando problemas. E o problema é que quando você tem um problema,
você não cria só para você, você cria para todo mundo. Por causa da interdependência. Porque nós vivemos num sistema, num ecossistema. O reino de Deus é um ecossistema. Interessante tudo isso. É claro que vai passar essa terra, vai ficar só o céu, né? Mas e a Bíblia gosta de usar a palavra, a letra da, como é que fala? A letra e o espírito. Você tá a letra da lei, e o espírito da lei. A letra da lei e o espírito da lei são iguais. Né? É por isso que, né, eu explico como o amor no ecossistema é tão importante. Deus diz que, né, todos os mandamentos são resumidos em uma só palavra, o amor. E dentro da pandemia, se você amar uns aos outros, você vai se proteger. Agora é interessante. Eu digo para as igrejas, eu digo para as igrejas, tenha misericórdia do seu povo, né? Não deixe que a pandemia chegue nas pessoas mais vulneráveis, que são os velhos, né? E as pessoas doentes. Agora é interessante tudo isso aí que você está colocando para a gente, porque quando o Senhor pede para a gente fazer discípulo de todas as nações, você crê que ele está falando sobre, de uma maneira integral ou holística, que a gente... E restaurativa, isso? É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Desenvolve um pouco. Bem, quando cada pessoa que volte para o caminho, cada pessoa que volta é que nem um filho pródigo. A Bíblia diz que o céu e a terra se regozijam por causa de uma pessoa que volta. Porque é menos uma pessoa que vai tá pecando, adoidado. Imagine se o navio, né, quantas pessoas pessoas que aceitaram a Cristo na história do navio? Milhões de pessoas. Se vê a bênção que isso cria para não só para o reino de Deus, mas para a natureza. Porque são pessoas que vão pecar menos. É interessante isso que você está falando, porque a gente não faz essas medidas, esses levantamentos, essas leituras, né? Do que e qual é o benefício do Evangelho em um mundo como esse que a gente está falando aqui. Um mundo que Deus se preocupa, um mundo que Deus pede que a igreja olhe, porque a única forma da gente sobreviver é olhando o ecossistema e trabalhando esse ecossistema da forma que Deus quer. Deixa eu contar uma história. Isso aconteceu lá em Newark, New Jersey. É que nem o Rio de Janeiro, cheio de violência, ninguém conseguia andar nas ruas, todo mundo queria sair, as empresas todas saíram da New Jersey. E o prefeito, que hoje é um senador, pediu à igreja para orar pela situação. E eles criaram, então, uma campanha de adotar uma rua. Eles conseguiram adotar 33% das ruas, fazer com que cada pessoa na igreja adotasse uma rua. Orar por aquelas ruas, orar pelas pessoas naquela rua, orar por tudo naquela rua. Quando eles atingiram 33%, eles viram 33%, um decréscimo de 33% na violência. Quando eles chegaram a 100%, empresas começaram a voltar para a cidade se transformou. Então, o Evangelho não só transforma a pessoa, mas ele transforma a vizinhança, transforma a cidade, transforma o país. Que bacana isso, viu, cara? Essa é uma visão muito linda. A Dag aí, que é da minha igreja, está dizendo que é uma ideia fantástica. A verdade é que o Evangelho é fantástico, né? O Evangelho é o poder de Deus de transformação.
não só do homem, mas também do seu entorno, né? Do ambiente em que esse homem funciona, porque ele vai ser uma fonte de transformação. Bernardo, o nosso tempo está acabando, então eu queria que você fosse agora assim muito direto com os ouvintes sobre como é que tudo isso se encaixa no mandato de Deus da gente fazer missões. Meus irmãos, a melhor decisão que você fez foi deixar que Deus volte a ser a sua cabeça. Então, como cabeças funcionam, a cabeça lidera. Lidera o seu 24/7, todos os dias do ano. Deixa Deus ser a sua cabeça. E você nunca vai regret, what is the word? Nunca vai lamentar isso. Nunca vai lamentar isso. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma bênção, não somente para você, mas também para a sua família, para as suas vizinhanças, para a sua cidade, né, para o mundo todo. Você será uma bênção como Deus. O plano de Deus para todos nós é que de nós sermos abençoados e sermos uma bênção para até os confins da terra. Isso seria, se eu deixar essa palavra com você, assegure, como indivíduo, ou como igreja, ou como grupo, que o Espírito Santo está liderando. Amém? E faça a sua parte, né? Que você descubra qual é a causa que Deus tem colocado para você viver nesse mundo, né? Então, quando você descobre esse cabeça, que é ele que manda, a ideia agora é você dizer que olha, eu tenho um comandante, é ele que dirige a minha vida, é ele quem faz o que eu sou. Na verdade, a gente pouco precisa falar. Precisa mais só agir, deixar Deus agir, e o resto Ele vai fazer. Você vê como é importante, né? Deus falou uma coisa muito séria. Ele falou assim, ele falou para os seus profetas, né? Você não gasta tempo comigo, como é que você quer saber o que eu quero? Isso volta, né, para o simples devocional que a gente faz, né, de gastar tempo com Deus. Não é só da gente estar pedindo, mas a gente abrir nossos ouvidos e falar: Deus, o que você quer falar comigo? O que você precisa? E se Deus te mandar ir para outro lado da cidade, ou outro lado do mundo, você levanta e vai. Não vai fugir que nem o Jonas. Bom, olha aí, nós temos hoje, tivemos o Bernard Stephenson, grande homem de Deus, alguém que a gente começa juntos, orando juntos, buscando cabeça juntos, e o resultado está aí, depois de quase 42 anos, a gente olhar um para o outro aqui, no telinha, e ver que Deus continua sendo fiel. Meu irmão. Meus cabelos caíram e os seus cabelos caíram, mas eles continuam fiel, né? Deus nunca muda, né? E queria dar um abraço em todos vocês que me pediam, né? Toda semana, toda segunda-feira, eu devo voltar com o Bernardo. Eu vou ver com o Bernardo uma possibilidade da gente ter um outro bate-papo assim que o livro dele for publicado, para você saber que você pode ter. Esse livro virá em português também, Bernardo? Você vai traduzir para mim? Manda para mim. Eu vejo isso aqui. A gente vai, porque é um material fantástico para a gente ter na nossa biblioteca, os irmãos aí terem na sua biblioteca. Manda para mim o manuscrito que eu vou resolver para você. Tá bom, meu irmão. Um abração para a Rosane, um abração para os teus filhos, um abraço. Fala para mim, um minutinho. Um abraço. Fala um pouquinho dos 2 garotos que você cria. Um tem 13, eles estão aqui comigo,
estão comigo já há 7 anos. E chegaram aqui quando eles tinham 7, 8 anos de idade, agora eles têm 13, 14. A mãe é do vietnamita e o pai é do El Salvador. Todos os dois, né, tiveram filhos cedo e abandonaram os meninos. E a gente tem, apesar do fato que eles vêm do budismo, mas eles têm ido para a igreja conosco e eles foram batizados nas águas.